Olá, grande alma, dando aqui continuidade a esse projeto de perguntas e respostas. Vamos inaugurar aqui a 13ª pergunta, uma pergunta que eu tenho certeza que você tem curiosidade de saber. Considerando que a gente disse que um dos fatores determinantes, na 12ª pergunta, para que nós venhamos a nos reencarnar, seja a lei da evolução, que ela é limitada pela causa e efeito, e por conseguinte, a lei da evolução também é limitada pela criação de fortes laços com os egos que nos cercam, sejam laços de afeto ou sejam laços de ódio, a 13ª pergunta que nos surge é: então quer dizer que quando nós voltamos, regressamos na Terra, ou seja, quando eu voltei aqui, você também está ocupando essa nova vestimenta, essa nova interface biológica, quer dizer que nós, quando reencarnamos, nós vamos nos encontrar novamente com as pessoas a quem amamos e com as pessoas também de quem odiamos. Certamente. E o que acontece? Em primeiro lugar, durante a nossa vida no mundo celestial, nós passamos grande parte dessa vida ao lado das pessoas em que nós amamos, né? Do lado das pessoas. O amor, esse sentimento, ele não é capaz de ser extinguido pela morte. Né? Então, o amor é um laço formado entre egos, aqui com E maiúsculo, é um laço formado entre egos e não só entre personalidades que, que se amam e que a morte não pode vir a extingui-los e se reconhecem nessa próxima reencarnação. Entretanto, mesmo que a gente esteja em trajes diferentes, fato é que aquela relação consanguínea, biológica, que nós vivemos numa vida passada, ela não necessariamente tem a ver e vai se repetir nessa vida. Em outras palavras, o fato de você ter, durante uma relação com uma pessoa que você tem grande afeto, grande afinidade nessa existência, de repente na vida anterior você tenha sido esposa ou marido, viveram como marido e mulher, nessa existência, não necessariamente isso tende a acontecer. Vocês podem vir como irmãos. E por quê? Porque o laço de afeto, e como se diz, né, o espírito ele não tem a polaridade, porque ele é a realização da própria síntese. Então o espírito não tem sexo, digamos assim, em outras palavras. Então o amor é uma energia que independe da polaridade e da forma de consanguinidade que se estabelece aqui nessa relação, nessa região terrena ou nessa região de maior densidade. Então, os egos, né, as almas, digamos assim, elas não precisam representar e repetir as mesmas relações que tiveram nas vidas anteriores, mas o laço de amor puro subsiste. Então, marido e mulher podem nascer como dois irmãos, ou irmã e irmã podem nascer como pais e filhos, podem nascer como avô e netos, enfim, ou qualquer outro laço de consanguinidade que você possa vir a imaginar. Assim também, por razões kármicas, né, eles podem vir a nascer em famílias diferentes, justamente porque um dos fatores são as relações que são criadas. Ainda que esses egos eles venham a nascer em famílias diferentes, a partir do momento em que eles esse magnetismo do amor que existe, curiosamente, vai criando uma atração em que pode vir a demorar, mas acabam que esses egos são reaproximados e há aquela afinidade, aquela simpatia, aquela empatia visual instantânea e são atraídos um pelos outros como amigos íntimos ou até mesmo bem-amados. E é aqui que pode surgir muitas questões assim, quando não compreendidas. Muitas vezes você pode estar numa relação em que é uma relação ótima, né, nessa existência, e de repente você encontra alguém, seja no seu trabalho, ou seja em algum lugar, e você se sente assim tão próximo dessa pessoa que não entende por quê, e você acaba se confundindo, achando que você está realmente se desinteressando pelo seu parceiro ou parceira atual e está, assim, amando uma nova pessoa. Na verdade, esses laços de afetos que existem, que vêm sendo talhados, né, e criados durante as existências passadas, acabam sendo reconhecidos de uma forma incomum nessa existência. Então,
acaba que nós temos e vamos encontrar essas pessoas com as quais nós temos laços de afetos, de amor e de carinho. Também, de outro lado, o contrário também acontece, né? Muitas vezes, como sentimos, por vezes, os laços de ódio e de atrocidades também acontecem e as pessoas são lançadas a reencarnar como irmãos, por exemplo, curiosamente, né? Os inimigos são atraídos para reencarnar como irmãos a fim de que eles possam esgotar em sofrimento dentro da mesma família toda aquela recurso e tudo aquilo que vem sendo acumulado para que nas existências vindouras esse esgotamento, né, esse cansaço, por mais que se crie ainda um processo complicado, karma emaranhado, porque você pode ver que às vezes existem pessoas que nascem entre irmãos e talvez aconteça isso na sua família, eles nascem entre ali do mesmo seio familiar e você percebe que há uma grande inimizade entre as pessoas e você tem a sensação que eles vieram para consertar, mas na verdade assim, se vieram devendo 20, estão voltando devendo 100. Mas é necessário se esgotar esse ódio e rancor, mesmo que se crie no seio da família grandes dores, né? Então, quando você sente repulsa à primeira vista por alguém, que às vezes você não entende e que ninguém percebe, nossa, é aquela ojeriza, né, que você tem a pessoa, com certeza ali é um indicativo em que nós que estudamos já nos apontamos que pode ter sido ou um inimigo de vidas anteriores ou um desafeto de vidas anteriores que acabam se reaproximando por esse magnetismo dos próprios laços kármicos, que são fatores que determinam essa nossa encarnação. E o curioso que eu tenho para te dizer é o seguinte: goste você ou não, concorde você ou não, aceite você ou não, o laço de ódio só pode ser quebrado pelo fogo do amor. O ódio jamais se extingue com ódio. A única forma de cessar o ódio é através do amor. E às vezes você não sabe como vai amar alguém que de repente você sofreu um abuso, como é que você vai fazer uma circunstância dessa. É muito difícil, eu confesso, mas é possível e esse é uma única indicação. Muitas vezes a forma compassiva de você orar para alguém que fez uma coisa terrível, seja com você ou com outras pessoas, é você fazer uma oração e imaginá-la na sua tela mental fazendo coisas certas. Às vezes as pessoas não sabem como orar. Eu, durante grandes anos, também não sabia como orar. Como que eu vou orar para alguém que faz uma verdadeira atrocidade? Como que eu vou orar para alguém ser compassivo com alguém, por exemplo, que foi o piloto do atentado das Torres Gêmeas, que mataram ali quase 4.000 pessoas e dilaceraram não sei quantas famílias? Como que você vai ser compassivo sem ser indiferente à dor alheia? E aí você ora imaginando essa pessoa tendo comportamentos de compreensão, de aceitação, de respeito. Então você ora na sua família, se você tem alguém que tem esse comportamento, e talvez seja você mesmo, você ora não imaginando que seja extinguido ou criando na sua tela mental a imagem daquilo que é ruim e projetando sobre ele algo bom, mas você já faz o maior, você já faz a transmutação, você já ora para a pessoa, reza, medita, como você preferir, imaginando o comportamento da pessoa como sendo a retidão da fraternidade, do respeito, da cooperação e da experiência de Deus ou da unidade, da irmandade que nos cerca. Então, é assim que nós vamos seguir, sejamos como amigos ou sejamos como inimigos, embora em novos trajes, nós vamos reencarnando sucessivamente até que nós possamos ter o correto discernimento. Então é isso, grande alma, e nós vamos para a próxima pergunta sobre reencarnação. Tchau, tchau.